Vasco acerta com o atacante Marino Hinestrosa, Grêmio tem interesse no meia Rafael Veiga e o Corinthians tenta contratar volante do futebol alemão. Vamos conferir mais um giro pelas principais transferências e especulações do mercado da bola do futebol brasileiro e europeu. Então, se ainda não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like aí embaixo. O Fortaleza iniciou conversas para contratar o lateral direito Aderlan, que está livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Sport no final de 2025. O tricolor do PC vê no defensor de 35 anos uma opção para reforçar a defesa, especialmente com a saída de Mancuso, que foi para o Estudiantes. De acordo com informações, o Fortaleza abriu tratativas com o staff do lateral nos últimos dias, avaliando o jogador como opção viável sem custo de transferência. Aderlan disputou apenas 14 partidas pelo Sport na última temporada. O Remo encaminhou a contratação do meia-atacante Vitor Bueno, que está livre no mercado. O jogador de 31 anos defendeu o Cerezo Osaka do Japão nas 2 últimas temporadas, mas rescindiu seu contrato recentemente. Foram ao todo 48 jogos, 7 gols marcados e 8 assistências. Revelado pelo Botafogo de São Paulo, Vitor Bueno tem passagens por Santos, Dínamo de Kiev, São Paulo e Atlético Paranaense. E falando em Atlético, o Furacão acertou a contratação do volante Luiz Gustavo, de 38 anos, que chega livre no mercado após não renovar com o São Paulo. O jogador desembarcou em Curitiba para assinar contrato até o final de 2026. Com passagem pela seleção brasileira, Luiz Gustavo foi campeão da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique na temporada 2012-2013. Depois, ele passou por Wolfsburg, Marseille, Fenerbahçe e Al Nassr, antes de chegar ao São Paulo em 2024. Ao todo, o experiente volante fez 59 jogos pelo tricolor paulista, com 6 gols marcados e uma assistência. O Feyenoord, da Holanda, intensificou o interesse no atacante Matheus Martins, atualmente no Botafogo. O clube carioca aguarda uma proposta oficial para avaliar, sem descartar a saída do jogador, que teve uma passagem discreta até o momento. No meio de 2024, o alvinegro pagou 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais para contratar o atacante. Ao todo, Matheus Martins marcou apenas 4 gols e deu uma assistência em 54 partidas. Em 2025, sofreu muitas lesões e não conseguiu manter uma sequência. A Udinese, da Itália, demonstrou interesse em Thiago Pimenta, zagueiro de 19 anos da base do Palmeiras. O clube italiano prepara uma proposta oficial de 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais pelo jovem defensor, titular da equipe alviverde na Copinha deste ano. A Udinese monitora Thiago há semanas e decidiu avançar com oferta formal após suas atuações na maior competição de base. De acordo com o GE, as condições foram apresentadas ao Palmeiras e, caso a oferta chegue, o defensor deve ser vendido. O Red Bull Bragantino acertou a contratação do goleiro Thiago Volpi, que estava sem clube. O jogador estava defendendo o Grêmio, mas pediu para deixar o tricolor após a chegada de Everton. O tricolor gaúcho precisou acertar valores atrasados, e as partes entraram em acordo para uma rescisão amigável. Diante disso, o Bragantino avançou nas negociações e Volpi deve assinar até o final da temporada com o Massa Bruta. Aos 35 anos, o goleiro também tem passagens por Figueirense, Querétaro, São Paulo e Toluca. O Grêmio está em busca de um meia para a temporada e demonstrou interesse em Bitelo, ex-jogador formado na base do clube e atualmente no Dinamo Moscou, da Rússia. A diretoria tricolor sondou a situação do atleta nos últimos dias, monitorando de perto a possibilidade de um retorno ao clube. O Dinamo Moscou pede cerca de 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais pelo jogador, valor totalmente fora da realidade do Grêmio. Não há proposta oficial, mas o interesse é real e pode evoluir dependendo da postura do clube russo e da vontade do atleta em facilitar uma saída. Aos 25 anos, Bitelo chegou ao Dínamo no fim de 2023 e desde então se tornou um dos grandes destaques da equipe. O Grêmio também tem interesse na contratação do meia Rafael Veiga, do Palmeiras. O nome do jogador é um pedido direto do técnico Luiz Castro, e o tricolor mantém o meia no radar para reforçar o setor de criação na temporada. De acordo com informações, o Imortal não apresentou proposta oficial ao Palmeiras até o momento, apenas sondagens e monitoramento constante.
O Grêmio conta com a concorrência do América do México, que abriu negociações com o Alviverde nas últimas horas para contratar o meio-campista. O clube mexicano é treinado por André Jardine, que pediu a contratação de Veiga. O São Paulo demonstrou interesse e fez uma investida pelo meia Cauli, que defende o Bahia. A proposta do clube paulista envolvia empréstimo com opção de compra ao final do vínculo, mas foi recusada pela diretoria do Esquadrão de Aço. O Bahia só aceita vender Cauli em definitivo e só inicia conversas a partir de 8 milhões de euros. Contratado em 2023, o meia se tornou peça fundamental no elenco do clube baiano. Até aqui foram 173 jogos, 23 gols anotados e 24 assistências. O Santos abriu tratativas com o Pumas do México para tentar a contratação do volante José Caicedo, de 23 anos. O Peixe propôs um empréstimo de uma temporada com opção de compra ao clube mexicano, que avalia a possibilidade de liberar o jogador para ganhar mais visibilidade. Revelado no futebol colombiano, chegou ao Pumas em 2020 e rapidamente se firmou como titular, disputando mais de 100 jogos. A princípio, o volante atuou pelo Pumas Tabasco, equipe afiliada do clube mexicano. As conversas estão em andamento e podem ter um desfecho nos próximos dias. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do volante Vinícius Souza, que atualmente defende o Wolfsburg, da Alemanha. O jogador, revelado na base do Flamengo e com passagem pela Premier League, perdeu espaço no clube alemão e é visto como opção para reforçar o meio-campo alvinegro, especialmente com a possível saída de Breno Bidon para a Europa. O Corinthians sinalizou ao staff de Vini Souza que fará uma proposta por empréstimo, preferencialmente com opção de compra. Contudo, o negócio é considerado difícil. O Wolfsburg pagou cerca de 93 milhões de reais para contratar o brasileiro no meio do ano passado. Aos 26 anos, Vini tem passagens por Lommel da Bélgica, Espanhol da Espanha e Sheffield United da Inglaterra. O Corinthians também demonstrou interesse na contratação do atacante Gustavo Nunes, que está no Brentford, da Premier League. De acordo com informações da ESPN, o Timão buscou detalhes sobre o atacante de apenas 20 anos nos últimos dias, priorizando um possível empréstimo com opção de compra. O Brentford, que investiu alto no jogador, resiste a uma saída por empréstimo, e o negócio é tratado como difícil devido ao custo elevado e à concorrência de outros clubes interessados. Revelado pelo Grêmio, Gustavo Nunes explodiu em 2024 e naquele ano foi vendido para o clube inglês por 12 milhões de euros. Contudo, até o momento, o atacante fez somente 5 jogos pela equipe principal do Brentford. O Vasco acertou a contratação do atacante Marino Hinestrosa, de 23 anos, destaque do Atlético Nacional. O clube carioca venceu a concorrência do Boca Juniors e apresentou proposta superior, encaminhando a transferência definitiva por cerca de 5,5 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos, com o negócio aguardando apenas assinaturas para ser oficializado. Hinestrosa é um desejo antigo de clubes brasileiros e chegou a defender o sub-20 do Palmeiras entre 2020 e 2021. Depois passou por Pachuca e Columbus Crew antes de chegar ao Atlético Nacional em 2024. Pelo clube colombiano foram 11 gols e 12 assistências em 84 jogos. O Vasco também demonstrou interesse no lateral esquerdo cuiabano, que está no Nottingham Forest da Inglaterra. O gigante da colina busca um empréstimo para reforçar a posição na temporada 2026, mas enfrenta a resistência do time inglês, que não pretende liberar o jogador para o futebol brasileiro no momento. Aos 22 anos, Cuiabano vê com bons olhos um retorno ao Brasil e dá preferência ao Botafogo, que também está tentando repatriar o lateral. Vendido em setembro de 2025 para o Nottingham, o brasileiro foi emprestado ao Botafogo até o final da última temporada. Até o momento, ele foi utilizado apenas uma vez no sub-21 da equipe inglesa. Então esse foi mais um super giro pelas principais do mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. Deixem nos comentários suas opiniões sobre essas transferências e especulações. Deixe o seu like aí também, que é muito importante, e siga as redes sociais do canal, os links estão aí na descrição. E se for novo aqui, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.